O sol ainda era apenas uma promessa no horizonte quando Beatriz acordou com o canto dos pássaros que ecoava pela floresta amazônica. Como todas as manhãs, o perfume úmido do rio invadia seu pequeno quarto através da janela de madeira entreaberta, trazendo consigo aquela mistura familiar de terra molhada, flores silvestres e a fumaça distante dos fogões a lenha que já começavam a preparar o café da manhã na comunidade ribeirinha de Santa Rosa. Aos 22 anos, Beatriz carregava em seu rosto jovem a mesma determinação suave que sua avó, Dona Francisca, sempre demonstrou. Seus cabelos negros e ondulados, presos em um coque desajeitado, emolduravam olhos castanhos que pareciam guardar toda a profundidade do rio Amazonas. Vestindo sua saia de algodão favorita, estampada com flores vermelhas já um pouco desbotadas pelo tempo, e uma blusa branca simples, ela se dirigiu à cozinha para acender o fogão. O assoalho de madeira da casa centenária rangia sob seus pés descalços, contando histórias de gerações que ali viveram antes dela. Cada tábua tinha sua própria voz, sua própria memória, e Beatriz conhecia cada uma delas como conhecia as linhas da própria mão. A casa, construída pelo seu bisavô, era um testemunho vivo da resistência de sua família. Erguida sobre palafitas para resistir às cheias do rio, suas paredes de madeira guardavam o calor das histórias familiares e o aroma persistente das ervas que sua avó sempre mantinha penduradas no teto da cozinha. "Bom dia, minha flor", a voz de Dona Francisca soou da varanda, onde a anciã já estava instalada em sua cadeira de balanço preferida, suas mãos ocupadas com fibras de tucumã que transformava habilidosamente em um delicado cesto. Beatriz sorriu, servindo 2 xícaras do café forte que acabará de coar. O aroma rico e familiar preencheu o ar, misturando-se com o cheiro da mata que cercava a casa. Carregando as xícaras com cuidado, ela se juntou à avó na varanda, onde o nascer do sol começava a pintar o céu com tons de rosa e dourado, seus reflexos dançando sobre as águas do rio como milhares de pequenos diamantes. "Vó, me ensina a fazer esse ponto diferente?" Beatriz perguntou, seus olhos fixos nos dedos ágeis da avó que pareciam dançar entre as fibras douradas. O cesto que tomava forma nas mãos de Dona Francisca tinha um padrão intrincado que Beatriz nunca havia visto antes, com espirais que lembravam as correntes do rio. Dona Francisca sorriu, as rugas em seu rosto se aprofundando como pequenos rios em um mapa antigo. Seus cabelos brancos, presos em uma longa trança, brilhavam com os primeiros raios do sol. "Ah, minha filha, esse é um ponto que aprendi com minha avó, que aprendeu com a avó dela", respondeu ela, seus olhos escuros brilhando com memórias antigas. "Cada trança conta uma história de nossa gente. Vê esse desenho aqui? É o caminho do rio. E essas voltas aqui? São as voltas que a vida dá." Beatriz puxou seu banquinho para mais perto, observando atentamente enquanto a avó começava a explicar o processo. O ar da manhã estava fresco, e ao longe, podiam ouvir o motor de uma voadeira cortando as águas do rio, provavelmente algum pescador retornando com sua colheita matinal. "Primeiro, você precisa preparar as fibras direito", explicou Dona Francisca, separando alguns fios dourados de tucumã. "Não é qualquer fibra que serve. Tem que escolher as mais fortes, mas flexíveis. É como escolher amigos, sabe? Tem que ser fortes para aguentar as dificuldades, mas flexíveis para aceitar as mudanças da vida." Enquanto trabalhavam juntas, Dona Francisca compartilhou histórias antigas da comunidade, falando sobre como sua própria avó costumava trocar cestos por mantimentos com os barcos que passavam pelo rio, e como cada peça que faziam carregava um pouco da alma de quem a criou. A manhã avançava preguiçosamente, como as nuvens que flutuavam no céu azul acima delas. O calor começava a aumentar, mas a brisa que vinha do rio mantinha a varanda agradável. Nas árvores próximas, papagaios conversavam ruidosamente, e de vez em quando uma garça pousava graciosamente na margem do rio, suas penas brancas contrastando com o verde intenso da vegetação. Beatriz absorvia cada palavra, cada movimento, cada pequeno detalhe da técnica que sua avó demonstrava. Suas próprias mãos, ainda não tão habilidosas quanto as da avó, tentavam replicar os movimentos com cuidado e dedicação. Ocasionalmente, ela precisava desfazer alguns pontos e recomeçar, mas Dona Francisca apenas sorria pacientemente. "O segredo não está só nas mãos", dizia a avó, ajustando gentilmente os dedos de Beatriz sobre as fibras. "Está no coração também. Cada peça que fazemos carrega um pedaço de nossa história, de nossos sonhos. Quando você trabalha com amor, as fibras sentem. Elas se dobram mais fácil, fluem melhor." A jovem assentiu, concentrada em seu trabalho. Seus dedos já estavam calejados de anos ajudando a avó com o artesanato, mas cada novo ponto, cada novo padrão era uma descoberta emocionante. Em sua mente, já imaginava variações do desenho que estava aprendendo, sonhando com as possibilidades de criar algo único, algo que fosse ao mesmo tempo uma homenagem à tradição e uma expressão de sua própria criatividade.
O que Beatriz não sabia, enquanto sentava ali aprendendo mais um dos muitos segredos do artesanato tradicional, era que sua vida estava prestes a mudar dramaticamente. Seu irmão Miguel, que trabalhava na cidade grande como técnico de informática, havia prometido trazer uma surpresa em sua próxima visita no fim de semana. Um presente que, sem que ninguém pudesse imaginar, seria a semente de uma transformação não apenas em sua vida, mas em toda a comunidade de Santa Rosa. A manhã continuou seu curso tranquilo, marcada apenas pelo movimento suave das mãos das duas mulheres trabalhando, pelo canto dos pássaros e pelo eterno fluir do rio. De vez em quando, vizinhos passavam pelo caminho de terra em frente à casa, acenando e trocando cumprimentos. Crianças corriam brincando, suas risadas se misturando aos sons da floresta. Era uma cena que se repetia há gerações naquela pequena comunidade ribeirinha, onde o tempo parecia fluir no mesmo ritmo das águas do grande rio. Enquanto o sol subia mais alto no céu, Beatriz não podia imaginar que aqueles momentos tranquilos de aprendizado com sua avó seriam o começo de uma jornada que levaria muito além das margens do rio Amazonas, transformando não apenas sua própria vida, mas inspirando artesãs em todo o mundo a encontrar seu próprio caminho entre a tradição e a inovação. O domingo amanheceu diferente em Santa Rosa. A comunidade ribeirinha estava mais agitada que o normal, com crianças correndo pelo caminho de terra que serpenteava entre as casas de palafita, todas ansiosas pela chegada do barco que trazia os visitantes da cidade. Para Beatriz, aquele não era um domingo qualquer, seu irmão Miguel estava chegando. O som familiar do motor da lancha reverberou pelo rio antes mesmo dela aparecer na curva. Beatriz, que esperava no pequeno trapiche de madeira desde cedo, sentiu seu coração acelerar. Vestindo sua saia azul favorita e uma blusa branca recém-passada, os cabelos negros e ondulados soltos ao vento, ela se apoiava em um dos postes desgastados pelo tempo, observando a aproximação da embarcação. Miguel surgiu na proa, seu sorriso largo visível mesmo à distância. Aos 28 anos, ele carregava no rosto bronzeado as mesmas feições fortes da família, embora seus anos na cidade grande tivessem dado a ele um ar diferente, mais urbano. Vestia uma camisa polo azul clara e calça jeans, um contraste com a simplicidade da vila, mas seu jeito continuava o mesmo de sempre. "Maninha", ele gritou, acenando energicamente enquanto a lancha se aproximava do trapiche. Em sua outra mão, segurava uma sacola que parecia guardar algo precioso. Assim que a embarcação atracou, os irmãos se abraçaram longamente. O cheiro familiar da colônia que Miguel sempre usava misturava-se com o aroma do rio, criando aquela sensação única de reencontro que Beatriz tanto adorava. "Trouxe uma coisa para você", Miguel disse, seus olhos brilhando de expectativa enquanto caminhavam pela passarela de madeira em direção à casa. "Algo que vai mudar sua vida." Dona Francisca os esperava na varanda, suas mãos ocupadas com um novo cesto, mas seus olhos atentos ao retorno do neto. O cheiro de peixe assado com tucupi já preenchia o ar. Ela havia preparado o prato favorito de Miguel. Sentados na mesa da cozinha, após o abraço apertado na avó e algumas histórias sobre a viagem, Miguel finalmente abriu a sacola. Com o cuidado de quem manuseia um tesouro, ele retirou uma caixa que continha um smartphone, usado, mas em excelente estado. "É um iPhone 11, explicou ele, observando a expressão confusa de Beatriz. "Consegui num preço bom lá na loja onde trabalho. Já configurei tudo para você, até coloquei um chip com um plano básico de internet." Beatriz segurou o aparelho como se fosse feito de cristal. Suas mãos, calejadas pelo trabalho com as fibras naturais, pareciam deslocadas tocando aquela superfície lisa e fria. "Mas Miguel, para que isso? Aqui mal pega sinal." Miguel sorriu, aquele sorriso de quem guarda um segredo. Não ouviu as novidades. A operadora instalou uma torre nova mês passado, a uns quilômetros daqui. Agora tem 4G em quase toda a região. E você vai poder mostrar seu artesanato para o mundo todo. Foi nesse momento que Clara, a jovem professora que havia chegado à comunidade no início do ano, bateu na porta da cozinha. Com seus 25 anos, cabelos castanhos curtos e óculos de armação colorida, Clara trazia consigo um ar de modernidade que contrastava com a simplicidade local, mas sua gentileza natural a havia tornado querida por todos. "Desculpem interromper", disse ela, ajeitando os óculos. "Vim trazer aquele livro que prometi para a Dona Francisca." "Ué, isso é um iPhone." Os olhos de Clara brilharam ao ver o aparelho nas mãos de Beatriz. Formada em pedagogia e com especialização em tecnologia educacional, ela imediatamente entendeu o potencial daquele momento. "Beatriz, isso é perfeito. Você pode criar um perfil no Instagram, fotografar suas peças. Já imaginou? Seu trabalho merece ser conhecido." As próximas horas transformaram a cozinha em uma improvisada sala de aula digital. Clara,
com sua paciência característica, e Miguel, com seu conhecimento técnico, ensinavam Beatriz a navegar pelo novo mundo que se abria em suas mãos. Dona Francisca observava tudo da sua cadeira, alternando entre expressões de curiosidade e preocupação. Primeiro, vamos tirar umas fotos boas das suas peças, sugeriu Clara, pegando alguns dos cestos mais recentes que Beatriz havia produzido. A luz natural da varanda vai ficar perfeita. Passaram o resto da tarde fotografando o artesanato. Clara ensinava sobre ângulos, luz e composição, enquanto Miguel explicava como usar os filtros e ferramentas do aplicativo. Beatriz descobriu que tinha um olhar natural para a fotografia. Suas mãos, tão habilidosas com as fibras, pareciam igualmente à vontade enquanto enquadrava suas criações. Olha só esse padrão, comentou Clara, admirando um conjunto de bolos decorados com padrões indígenas que Beatriz havia finalizado na semana anterior. Você precisa mostrar não só o produto final, mas todo o processo de criação. As pessoas adoram ver como as coisas são feitas. Miguel concordou, demonstrando como fazer stories e reels. Você pode filmar desde a coleta das fibras até o acabamento final. É o tipo de conteúdo que as pessoas amam compartilhar. Enquanto a tarde avançava, Dona Francisca preparou um café forte e trouxe para todos, junto com beiju recém-feito. Observando o entusiasmo da neta, ela começou a relaxar um pouco. Talvez, pensou, essa novidade não fosse tão ruim assim. Só não vai esquecer de contar as histórias por trás de cada peça, disse a avó, sua voz suave carregando uma sabedoria antiga. Cada cesto tem sua alma, sua memória. Isso é tão importante quanto a beleza que se vê por fora. Beatriz assentiu, já imaginando como poderia traduzir em imagens e palavras todo o conhecimento que sua avó havia lhe transmitido. Em sua mente, começavam a se formar ideias de como conectar dois mundos aparentemente tão distantes, o tradicional e o digital. À medida que o sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa, a pequena cozinha continuava animada com discussões sobre hashtags, legendas e estratégias de engajamento. O aroma do café misturava-se com o cheiro do rio e da mata, criando uma atmosfera única que simbolizava perfeitamente aquele momento de transformação. Miguel precisaria voltar para a cidade no dia seguinte, mas antes de se recolher, criou um pequeno manual para a irmã, anotando dicas e instruções básicas em um caderno. Clara prometeu continuar ajudando nos dias seguintes, especialmente com a parte de produção de conteúdo. Naquela noite, deitada em sua rede, Beatriz segurava o celular contra o peito, seu coração transbordando de possibilidades. Através da janela, podia ver o rio prateado sob o luar, o mesmo rio que sempre esteve ali, testemunhando gerações de sua família. Agora, de alguma forma, ela tinha em suas mãos o poder de levar um pedaço daquele mundo para lugares que nunca imaginara alcançar. Do outro lado da parede, podia ouvir sua avó rezando baixinho antes de dormir, como fazia todas as noites. O som familiar a reconfortava, lembrando-a de suas raízes, enquanto sua mente navegava por sonhos digitais de um futuro que estava apenas começando a se desenhar. As primeiras luzes da manhã mal haviam tocado as águas do rio Amazonas quando Beatriz já estava de pé, câmera do celular em punho, preparando-se para registrar sua jornada diária de coleta de fibras. 3 semanas haviam se passado desde que receberá o smartphone de Miguel, e cada dia trazia uma nova descoberta no mundo digital. Vestindo sua calça de algodão resistente e uma blusa de manga comprida para se proteger dos galhos, ela pegou seu facão e cesto de coleta. Dona Francisca, que normalmente a acompanharia, estava se recuperando de uma gripe leve, então Beatriz seguiria sozinha hoje. Antes de sair, ajeitou o celular em um suporte improvisado que Miguel havia feito com bambu, uma das muitas adaptações que estava aprendendo a fazer para criar seu conteúdo. Bom dia, pessoal! Beatriz falou para a câmera, sua voz ainda tímida, mas cada dia mais confiante. Hoje vou mostrar para vocês como a gente coleta as fibras de Tucumã aqui na nossa região. Cada fibra tem sua própria história, e hoje vou compartilhar um pouco dessa magia com vocês. O trajeto até o local de coleta era um espetáculo natural que Beatriz agora via através de novos olhos. Cada raio de sol filtreda através das folhas, cada orquídea selvagem que brotava nos troncos das árvores, cada canto de pássaro se tornava uma oportunidade de compartilhar a beleza de seu mundo com pessoas distantes. Suas postagens iniciais haviam começado a ganhar atenção. O que começou com alguns seguidores locais, principalmente amigos de Miguel e conhecidos de Clara, logo se expandiu para um público mais amplo. Artesãos de outras regiões, designers e pessoas interessadas em cultura tradicional começaram a seguir seu trabalho. Enquanto cortava cuidadosamente as fibras douradas, explicando para a câmera a importância de uma coleta sustentável, Beatriz refletia sobre como sua vida havia mudado. O celular havia se tornado uma janela através da qual ela podia mostrar não apenas seu artesanato,
mas toda a riqueza cultural de sua comunidade. De volta a casa, após a coleta, ela encontrou Clara esperando na varanda, laptop aberto sobre a mesa de madeira. A professora havia se tornado sua parceira inseparável nessa jornada digital, ajudando-a a entender as métricas e estratégias para alcançar mais pessoas. Bea, você não vai acreditar! Clara exclamou, ajustando os óculos coloridos com empolgação. Aquele seu vídeo mostrando o processo de tingimento natural viralizou. Já tem mais de 50.000 visualizações. Beatriz quase derrubou seu cesto de fibras. 50.000? Era mais gente do que ela conseguia imaginar. Sentando-se ao lado de Clara, viu os comentários se multiplicando na tela. Pessoas de todos os cantos do Brasil, e até de outros países, expressando admiração por seu trabalho. Mas em meio aos elogios, um comentário em particular chamou sua atenção. Era de @desigtrends_official, uma influenciadora famosa no mundo do design. Trabalho interessante, mas muito étnico para o mercado atual. Precisaria de uma atualização para atingir um público mais sofisticado. O comentário atingiu Beatriz como uma pedra no peito. Clara, percebendo sua expressão, tentou minimizar. Não liga para isso, Bea. Seu trabalho é incrível do jeito que é. Mas o comentário havia plantado uma semente. Naquela noite, Beatriz não conseguiu dormir. Deitada em sua rede, o celular iluminando seu rosto na escuridão, ela navegava por perfis de design contemporâneo, observando formas, cores e tendências. Seus olhos iam do celular para os cestos guardados no canto do quarto, e de volta para o celular. Por volta das 3 da manhã, teve uma ideia que a fez sentar-se de súbito na rede. E se, em vez de escolher entre tradição e modernidade, ela pudesse combinar os dois? Pegando seu caderno de desenhos, começou a esboçar formas que nunca havia tentado antes. Cestos que se transformavam em luminárias, padrões tradicionais aplicados em peças de decoração contemporânea, técnicas ancestrais adaptadas para criar objetos que pareciam vir do futuro. Quando o sol nasceu, encontrou Beatriz ainda debruçada sobre seus desenhos. Seu entusiasmo, porém, encontrou sua primeira barreira no café da manhã, quando mostrou as ideias para a Dona Francisca. Mas menina, isso não é nosso artesanato, protestou a avó, suas mãos enrugadas tremendo levemente enquanto segurava os desenhos. Essas formas, isso não conta nossas histórias. Vó, as histórias continuam lá, Beatriz argumentou gentilmente. Só que agora elas podem ser contadas de um jeito diferente. O mundo mudou, mas nossas raízes continuam as mesmas. A discussão se estendeu por horas. Dona Francisca, guardiã de técnicas passadas por gerações, via nas ideias da neta uma ameaça a tudo que havia preservado ao longo de sua vida. Beatriz, por sua vez, tentava fazer a avó entender que a inovação não significava abandono, mas evolução. O impasse só começou a se resolver quando Clara apareceu no fim da tarde, trazendo consigo alguns livros sobre arte indígena contemporânea. As imagens mostravam como outros artistas haviam conseguido manter a essência de suas culturas enquanto dialogavam com o presente. Dona Francisca, Clara falou suavemente, mostrando as páginas coloridas, olha só como eles conseguiram manter vivas as histórias dos ancestrais, mesmo usando formas novas de contar essas histórias. A anciã observou as imagens em silêncio, seus dedos acariciando levemente as páginas. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, ela levantou os olhos para encontrar o olhar ansioso da neta. Você promete não esquecer nossas histórias? Perguntou, sua voz carregada de emoção. Cada peça vai carregar nossa memória, vó, Beatriz respondeu, segurando as mãos da avó. Só que agora, além das histórias do passado, vamos poder contar também as histórias do presente. Aquela noite marcou um ponto de virada não apenas no trabalho de Beatriz, mas em toda a sua compreensão sobre tradição e inovação. Enquanto o sol se punha sobre o rio, tingindo o céu de rosa e laranja, ela começou a trabalhar em sua primeira peça que mesclava os dois mundos, um cesto tradicional que, quando iluminado, projetava nas paredes padrões indígenas em forma de sombras. Em seu quarto, antes de dormir, ela fez uma nova postagem: tradição não é prisão, é raiz. E raízes fortes nos permitem crescer em qualquer direção. Junto com o texto, compartilhou fotos de seus novos desenhos e um pequeno vídeo do processo de criação. Mal sabia ela que aquela postagem seria o começo de uma revolução no artesanato tradicional, não apenas em sua comunidade, mas em todo o Brasil. O ateliê improvisado na antiga varanda da casa de palafita havia se transformado completamente nas últimas semanas. Onde antes havia apenas uma cadeira de balanço e alguns cestos em processo, agora existia um verdadeiro espaço de criação. Rolos de fibras de Tucumã tingidas em diferentes cores decoravam as paredes de madeira, ao lado de setes e desenhos técnicos presos com tachinhas. No centro,
Uma mesa de trabalho feita por Miguel em sua última visita abrigava as mais recentes criações de Beatriz. Naquela manhã ensolarada, ela estava debruçada sobre seu mais novo projeto, uma luminária que combinava a tradicional técnica de trançado com pequenas lâmpadas LED alimentadas por energia solar, uma ideia que surgiu após longas conversas com Clara sobre sustentabilidade e tecnologia. O segredo é manter a essência do trançado tradicional, Beatriz explicava para a câmera do celular, posicionado estrategicamente em um suporte. Cada movimento das fibras precisa contar uma história, exatamente como minha avó me ensinou. A diferença é que agora, quando a noite chega, essas histórias ganham vida através da luz. Dona Francisca, que inicialmente resistira às inovações da neta, agora passava horas ao seu lado, compartilhando segredos ancestrais de tecelagem que Beatriz incorporava em suas criações contemporâneas. A anciã havia descoberto que, através das transformações propostas por Beatriz, as histórias de seu povo alcançavam lugares que ela jamais imaginara. Vê esse padrão aqui. Dona Francisca explicava para a câmera, suas mãos enrugadas traçando delicadamente as formas no trabalho em progresso. É o mesmo que minha avó usava para representar o caminho do rio. Agora, quando a luz passa por ele, é como se o próprio rio estivesse dançando nas paredes. O sucesso nas redes sociais crescia exponencialmente. O vídeo mostrando o processo de criação da primeira luminária havia alcançado mais de 200 mil visualizações. Pessoas de todo o mundo começaram a seguir o trabalho de Beatriz, fascinadas pela maneira como ela conseguia criar uma ponte entre o ancestral e o contemporâneo. Clara, que além de amiga havia se tornado uma espécie de gerente de mídia social, ajudava a organizar a crescente demanda por informações e encomendas. Sentada à mesa da cozinha com seu laptop, ela atualizava a planilha de pedidos enquanto Beatriz finalizava mais uma peça. Bea, acabou de chegar um e-mail da Galerie Lafayette, de Paris, Clara anunciou, ajustando os óculos coloridos com um misto de surpresa e empolgação. Eles querem expor suas luminárias na seção de design contemporâneo. Beatriz quase deixou cair o cesto que estava trançando. Paris. A menina que cresceu às margens do rio Amazonas nunca havia imaginado que seu trabalho chegaria tão longe. Mas as surpresas não pararam por aí. Logo vieram contatos de galerias em Nova York, Tóquio e Berlim. A nova coleção de Beatriz, que ela carinhosamente chamou de Luzes da Floresta, incluía não apenas luminárias, mas também uma série de peças que mesclavam técnicas tradicionais com design contemporâneo. Havia bolsas que combinavam o trançado ancestral com fechos magnéticos e compartimentos para dispositivos eletrônicos, peças decorativas que pareciam flutuar entre passado e futuro, e instalações artísticas que transformavam padrões indígenas em experiências imersivas através de luz e sombra. Você não está apenas vendendo artesanato, Bea, disse Clara uma tarde, enquanto ajudava a fotografar uma nova peça. Você está compartilhando nossa cultura com o mundo. Cada pessoa que compra uma de suas peças leva consigo um pedaço da história amazônica. O blog que Clara ajudou a criar se tornou um espaço onde Beatriz compartilhava não apenas suas criações, mas todo o processo criativo e as histórias por trás de cada peça. Ela escrevia sobre as lendas que sua avó contava, sobre as técnicas passadas de geração em geração, e sobre como cada inovação que introduzia era, na verdade, uma forma de manter viva a tradição. A primeira grande encomenda internacional foi um momento de celebração para toda a comunidade. A Galeria Parisiense havia solicitado uma coleção completa de luminárias para uma exposição sobre tradição e inovação na arte contemporânea. Beatriz passou semanas trabalhando com sua avó, garantindo que cada peça carregasse não apenas beleza estética, mas também significado cultural. Cada nó que damos nas fibras é como uma palavra em uma história, Beatriz explicava em um de seus vídeos mais populares. E agora, com a adição da luz, é como se estivéssemos dando voz a essas histórias de uma maneira completamente nova. O impacto de seu trabalho começou a se estender além das vendas. Jovens artesãos de outras comunidades ribeirinhas começaram a procurá-la, interessados em aprender como poderiam modernizar suas próprias técnicas tradicionais sem perder a essência cultural. Beatriz sempre fazia questão de incluir sua avó nesses encontros, criando uma ponte entre gerações. Miguel, que acompanhava o sucesso da irmã à distância, fazia questão de viajar até Santa Rosa pelo menos uma vez por mês, trazendo sempre alguma nova tecnologia que pudesse ajudar no trabalho. Em sua última visita, trouxe um kit de iluminação especial para fotografia, que permitia capturar com ainda mais precisão os detalhes das peças. À medida que sua fama crescia, Beatriz fazia questão de manter seus pés firmemente plantados em suas raízes. Cada manhã ainda começava com um ritual de coleta de fibras junto com sua avó. Cada nova peça ainda nascia das histórias contadas ao redor da mesa durante o café da manhã. Uma tarde, enquanto trabalhavam juntas na varanda, Dona Francisca observou uma das novas criações da neta,
um conjunto de pendentes que projetavam constelações indígenas no teto, e sorriu. Sabe, minha filha, disse ela, suas mãos ainda hábeis trançando fibras, no início eu tinha medo que essas mudanças fizessem a gente perder nossa tradição. Agora vejo que você não está mudando as histórias, está dando a elas asas para voarem mais longe. Beatriz abraçou a avó, sentindo o cheiro familiar de ervas e fumaça de lenha que sempre a acompanhava. Lá fora, o sol começava a se pôr sobre o rio, e as primeiras estrelas apareciam no céu. Em breve, suas luminárias acenderiam, projetando nas paredes da casa os mesmos padrões que suas ancestrais haviam tecido por gerações, agora transformados pela luz em algo inteiramente novo, mas ainda profundamente enraizado na tradição. Naquela noite, antes de dormir, Beatriz fez uma última postagem em seu blog. A tradição é como o rio, está sempre em movimento, sempre se renovando, mas nunca perde sua essência. Cada peça que criamos é uma gota nesse rio, carregando consigo histórias do passado para as margens do futuro. A manhã começou diferente na casa de palafita à beira do rio Amazonas. Em vez do habitual canto dos pássaros e do barulho suave do rio, o som de vozes agitadas e cliques de câmeras fotográficas preenchia o ar. Uma equipe de filmagem da maior revista de design do país havia chegado para fazer uma reportagem sobre o fenômeno que Beatriz havia se tornado nas redes sociais. Vestindo um conjunto de saia e blusa que ela mesma havia criado, usando técnicas tradicionais de tecelagem, Beatriz conduzia a equipe pelo seu espaço de trabalho expandido. O antigo ateliê na varanda agora ocupava também um anexo construído especialmente para acomodar sua crescente produção. As paredes estavam cobertas de protótipos, desenhos e peças em diversos estágios de produção. Todo o processo ainda é artesanal, explicava ela para a câmera, suas mãos habilidosas demonstrando o trançado de uma nova peça. Cada item leva tempo, dedicação e carrega uma história única. Não existe uma peça igual a outra, porque cada fibra conta sua própria história. Dona Francisca observava tudo de sua cadeira de balanço, um misto de orgulho e preocupação em seu rosto enrugado. Nos últimos meses, havia visto sua neta transformar o artesanato tradicional em algo que jamais imaginara possível, mas também percebia os desafios que esse sucesso trazia. Clara, que agora dedicava meio período de seu trabalho como professora para ajudar Beatriz com a gestão do negócio, entrou apressada na varanda assim que a equipe de filmagem fez uma pausa para o almoço. Bea, precisamos conversar, disse ela, segurando seu tablet com uma expressão séria. Acabou de chegar uma proposta da Modern Home. O coração de Beatriz acelerou. A Modern Home era uma das maiores redes de decoração do mundo, com lojas em mais de 50 países. Clara mostrou o e-mail na tela. Queriam estabelecer uma parceria para a produção em larga escala das luminárias e peças decorativas de Beatriz. Eles estão oferecendo um contrato de exclusividade. Clara continuou, ajustando os óculos. O valor é mais dinheiro do que você ganharia em 10 anos vendendo peças individuais. Beatriz sentou-se, sentindo o peso da decisão em seus ombros. A proposta era tentadora. Além do valor financeiro, significaria que suas criações poderiam alcançar um público muito maior. No entanto, a produção em massa significaria abrir mão do processo artesanal que tornava cada peça única. Pense bem, Beatriz, advertiu Dona Francisca, que havia se aproximado silenciosamente para ouvir a conversa. Nossas mãos contam histórias que máquinas não podem contar. Cada nó que damos nas fibras carrega a memória de nossos ancestrais. O dilema tornou-se ainda mais complexo quando, naquela mesma tarde, Beatriz descobriu que sua fama havia atraído atenção indesejada. Através de mensagens de outras artesãs da região, soube que atravessadores estavam aparecendo em comunidades vizinhas, prometendo replicar seu sucesso através de produção em massa de artesanato inspirado em seu trabalho. Maria, uma artesã da comunidade próxima, veio pessoalmente contar sua experiência. Eles chegaram oferecendo muito dinheiro, Beatriz. Dizem que podem fazer réplicas das suas peças em fábricas na cidade. Algumas famílias já estão considerando vender suas técnicas tradicionais. A notícia caiu como uma pedra no estômago de Beatriz. Não era apenas seu trabalho que estava em jogo, mas todo um patrimônio cultural que havia sido preservado por gerações. Sentada à beira do rio ao pôr do sol, ela observava as águas correrem, buscando respostas nas mesmas águas que haviam inspirado tantas de suas criações. Clara encontrou-a ali, horas depois, ainda perdida em pensamentos. Você não precisa decidir agora, disse gentilmente, sentando-se ao seu lado. Mas precisamos pensar em uma estratégia, seja qual for sua decisão. Naquela noite, Beatriz não conseguiu dormir. Em seu quarto, relia mensagens de seguidores de todo o mundo que compartilhavam como suas peças haviam tocado suas vidas.
Uma cliente da Austrália havia escrito sobre como a luminária que comprou havia se tornado um ponto de conexão com suas próprias raízes indígenas. Um designer do Japão descreveu como seu trabalho havia inspirado um novo movimento de valorização do artesanato tradicional. À madrugada a encontrou na cozinha, tomando café com Dona Francisca, que também não conseguirá dormir. O aroma familiar do café forte misturava-se com o cheiro da mata noturna que entrava pela janela. Sabe, minha filha, começou a avó, suas mãos enrugadas envolvendo a xícara de café. Quando eu era menina, minha avó me contou que nossas histórias são como as estrelas no céu. Cada uma brilha do seu jeito, mas juntas formam algo maior que nós mesmas. Beatriz observou o céu estrelado através da janela, deixando as palavras da avó penetrarem em seu coração. As estrelas refletiam nas águas do rio, criando um espetáculo de luz que lembrava suas próprias criações. É isso! Exclamou subitamente, assustando um sabiá que descansava próximo à janela. Vó, acho que encontrei a resposta. Com as mãos tremendo de excitação, pegou seu caderno de anotações e começou a escrever freneticamente. A solução não estava em escolher entre tradição e modernidade, entre artesanal e industrial. Estava em criar algo inteiramente novo, algo que pudesse proteger não apenas seu trabalho, mas toda a cultura artesanal da região. Quando o sol nasceu, tingindo o céu de rosa e dourado, Beatriz já havia delineado os primeiros esboços de um projeto que mudaria não apenas sua vida, mas a de toda a sua comunidade. Clara, que havia sido chamada ainda antes do amanhecer, olhava os rascunhos com os olhos brilhando de empolgação. Isso é muito maior do que uma simples parceria comercial, disse Beatriz, sua voz carregada de determinação. É hora de mostrarmos ao mundo que o verdadeiro valor do artesanato não está na quantidade, mas na história que cada peça carrega. Mal sabia ela que sua decisão estava prestes a desencadear uma revolução no mundo do artesanato tradicional, uma que começaria nas margens do rio Amazonas e se espalharia por todo o globo. O trovão ressoou distante, anunciando a chegada de mais uma tempestade amazônica. Beatriz observava através da janela de seu ateliê expandido enquanto nuvens escuras se aproximavam pelo horizonte, cobrindo o sol da tarde e transformando o dia em um crepúsculo prematuro. O rio, sempre tão presente em sua vida, parecia mais inquieto que o normal, suas águas escurecidas refletindo o céu turbulento. Dentro do espaço que antes era apenas uma simples varanda, agora se desenvolvia algo revolucionário. As paredes, antes nuas, estavam cobertas de fotografias de artesãs de toda a região, cada uma com sua história única. No centro do ambiente, uma grande mesa de trabalho abrigava notebooks, câmeras e equipamentos de iluminação, dividindo espaço com cestos tradicionais e ferramentas ancestrais de tecelagem. Tem certeza que isso vai funcionar? Perguntou Maria, uma das artesãs mais experientes da comunidade vizinha, suas mãos calejadas nervosamente ajustando o celular recém-adquirido. Beatriz sorriu, lembrando-se de sua própria insegurança inicial com a tecnologia. Vai funcionar porque não estamos apenas ensinando técnicas, estamos preservando histórias, respondeu, enquanto ajustava a câmera para mais uma aula online. Com a ajuda de Miguel na parte técnica e Clara na organização, Beatriz havia transformado sua casa em um centro de capacitação digital para artesãs tradicionais. O projeto, que começara como resposta à ameaça da produção em massa, havia rapidamente se transformado em algo muito maior. O segredo é manter o equilíbrio, explicava Dona Francisca para um grupo de jovens artesãs reunidas em volta dela. A anciã, que inicialmente resistira à tecnologia, agora se encontrava no papel de guardiã da tradição neste novo formato de ensino. A tecnologia é como o rio, pode nos levar a lugares distantes, mas precisamos saber navegar sem perder nossas raízes. O programa de capacitação havia sido cuidadosamente estruturado para incluir tanto as técnicas tradicionais quanto as habilidades digitais necessárias no mundo moderno. Pela manhã, as artesãs aprendiam com Dona Francisca os segredos ancestrais do artesanato. À tarde, Clara e Beatriz ensinavam fotografia, marketing digital e gestão de redes sociais. Cada peça que vocês criam tem uma história única, Beatriz explicava durante uma das aulas online, que agora alcançava artesãs de comunidades distantes. Nossa missão é aprender a contar essas histórias para o mundo, mas mantendo sua autenticidade. O projeto atraiu a atenção da Unesco, que enviou uma representante para conhecer a iniciativa. Doutora Sofia Martinez, especialista em patrimônio cultural e material, passou uma semana observando o trabalho desenvolvido na comunidade. O que vocês estão fazendo aqui é extraordinário, comentou ela, durante uma reunião com Beatriz e Clara. Estão criando um modelo de preservação cultural que poderia ser replicado em comunidades tradicionais em todo o mundo. O apoio da Unesco abriu novas portas. Logo chegaram recursos para expandir o projeto,
incluindo equipamentos mais modernos e conexão de internet via satélite para comunidades mais isoladas. Mas com o sucesso, vieram também os desafios. Grandes marcas começaram a copiar os designs desenvolvidos pelas artesãs, produzindo versões industrializadas e mais baratas. Um dia, Clara chegou com notícias preocupantes. Uma famosa rede de lojas havia lançado uma coleção inteira inspirada no trabalho das artesãs, sem qualquer crédito ou compensação. Eles estão vendendo por 1/10 do preço, disse Clara, mostrando as fotos no tablet. Como podemos competir com isso? A resposta veio de uma fonte inesperada. Durante uma das aulas online, uma das alunas mais jovens, Ana, de apenas 16 anos, fez uma sugestão que mudaria tudo. E se usássemos blockchain para certificar nossas peças? A ideia pegou Beatriz de surpresa. Ela sabia o básico sobre blockchain através de Miguel, mas nunca havia pensado em aplicar a tecnologia ao artesanato tradicional. Após algumas ligações para o irmão e muita pesquisa, um novo plano começou a tomar forma. Cada peça terá um certificado digital único, explicava Miguel por videoconferência para o grupo de artesãs. Quando alguém comprar um produto de vocês, poderá acessar toda a história daquela peça. Quem a fez, quais materiais foram usados, qual a história por trás do design. É como uma assinatura digital que não pode ser copiada. A implementação do sistema de certificação digital foi um desafio, mas o resultado superou todas as expectativas. Clientes de todo o mundo agora podiam não apenas comprar peças únicas, mas também conectar-se diretamente com as artesãs que as criaram, conhecer suas histórias e entender o valor cultural por trás de cada criação. Em uma noite particularmente agitada, enquanto a tempestade rugia lá fora, Beatriz reuniu todas as artesãs no espaço comunitário para uma celebração. Haviam acabado de receber a notícia de que seu projeto seria apresentado como caso de sucesso na próxima conferência da Unesco sobre preservação cultural na era digital. Vocês se lembram do dia em que começamos? Perguntou ela, sua voz embargada de emoção. Muitas pessoas acharam que a tecnologia iria destruir nossa tradição. Mas olhem só, ela nos ajudou a fortalecer nossos laços, a proteger nossa cultura e a mostrar para o mundo o verdadeiro valor do nosso trabalho. Dona Francisca, sentada em sua cadeira de honra, sorria enquanto observava o grupo de mulheres reunidas, algumas presencialmente, outras conectadas por videochamada. Jovens e idosas, tradicionalistas e inovadoras, todas agora parte de uma mesma rede, de uma mesma história. É como uma grande teia, disse a anciã, sua voz suave mas firme. Cada uma de nós é um fio, e juntas criamos algo muito mais forte do que poderíamos fazer sozinhas. Lá fora, a tempestade começava a diminuir, e através das nuvens que se dissipavam, as primeiras estrelas começavam a aparecer. Beatriz sabia que aquele era apenas o começo de uma jornada ainda maior. O verdadeiro desafio seria manter vivo esse equilíbrio entre tradição e inovação, entre o local e o global, entre o passado e o futuro. Mais tarde, naquela mesma noite, enquanto atualizava o blog do projeto com fotos do encontro, Beatriz recebeu uma mensagem que a fez sorrir. Uma jovem artesã do outro lado do mundo, inspirada por seu trabalho, estava começando um projeto similar em sua própria comunidade. O rio nunca para de fluir, pensou Beatriz, e nossas histórias continuam viajando com suas águas, agora através de novos caminhos que nós mesmas criamos. O sol despontava no horizonte da Amazônia, tingindo o céu de tons de laranja e rosa que se refletiam nas águas tranquilas do rio. Beatriz estava sentada na varanda de sua casa, agora transformada em um epicentro de inovação e tradição, observando os primeiros raios de luz que atravessavam a densa vegetação. 5 anos haviam se passado desde aquele momento crucial em que um simples smartphone mudará o curso de sua vida e da vida de toda a sua comunidade. A casa de madeira, antes um símbolo singelo da vida ribeirinha, agora era um testemunho vivo da transformação digital. Paredes que antes guardavam apenas memórias familiares estavam agora cobertas de mapas, gráficos e fotografias que documentavam a jornada extraordinária percorrida por Beatriz e suas companheiras artesãs. Cada imagem contava uma história de resiliência, criatividade e conexão global. Beatriz fechou os olhos, permitindo que as memórias a envolvessem. Lembrou-se do dia em que seu irmão Miguel trouxe o smartphone, daquela primeira fotografia tímida de um cesto tradicional, dos comentários iniciais de Clara sobre como contar histórias através das imagens. Cada momento parecia ter sido uma peça de um quebra-cabeça complexo que, quando montado, revelava uma paisagem completamente nova. A escola de artesanato digital que fundara não era apenas um centro de treinamento, mas um movimento. Mulheres de diferentes comunidades ribeirinhas vinham aprender não apenas técnicas de tecelagem, mas também habilidades digitais que as transformavam de artesãs locais em empreendedoras globais. O modelo que desenvolvera ia muito além da simples comercialização, era sobre empoderamento,
preservação cultural e conexão. Na parede à sua frente, um mapamundi marcado com pontos coloridos mostrava os lugares para onde suas peças haviam viajado. Paris, Nova York, Tóquio, Berlim, cada ponto representava não apenas uma venda, mas um diálogo intercultural. As peças não eram meros objetos decorativos, mas embaixadoras de uma cultura milenar, carregando consigo histórias de resistência e criatividade. A exposição Raízes Digitais havia sido mais do que um sucesso artístico. Era uma declaração política sobre a relevância das culturas tradicionais no mundo contemporâneo. Museus ao redor do mundo não apenas expuseram suas criações, mas começaram a entender o profundo significado por trás de cada trançado, de cada padrão, de cada escolha de material. Não havia sido um caminho fácil. As grandes marcas que inicialmente tentaram copiar seus designs haviam encontrado uma resistência organizada. A rede de artesãs que Beatriz ajudara a construir não era vulnerável à exploração, eram colaboradoras, cada uma conhecendo o valor de seu trabalho e de sua herança cultural. A Unesco, reconhecendo o impacto transformador da iniciativa, não apenas oferecerá apoio financeiro, mas começará a usar o modelo desenvolvido por Beatriz como referência para projetos de preservação cultural em outras partes do mundo. Era uma revolução silenciosa, que acontecia não com armas ou manifestações, mas com criatividade, tecnologia e respeito profundo pela tradição. Dona Francisca, sentada em sua cadeira de balanço próxima, sorria observando a neta. Já não demonstrava aquela resistência inicial às mudanças. Agora era uma das principais professoras da escola, ensinando não apenas técnicas de tecelagem, mas transmitindo a sabedoria ancestral que ia muito além das mãos, era sobre conexão, respeito e regeneração. Cada fibra que tecemos, dizia ela para jovens aprendizes, carrega a memória de nossos antepassados e a esperança de nossos descendentes. Não somos apenas artesãs, somos tecelãs de histórias, guardiãs de uma cultura que se renova sem perder sua essência. O dia prometia ser intenso. Mais tarde, haveria uma videoconferência com um grupo de designers europeus interessados em uma colaboração que respeitasse integralmente a origem das criações. Um projeto de cocriação que não se baseava em exploração, mas em diálogo genuíno. Um grupo de jovens da comunidade preparava-se para uma oficina de fotografia e marketing digital. Alguns vinham de comunidades distantes, atraídos pela reputação da escola que transformará artesanato em uma profissão global e respeitada. Quando o sol atingiu seu ponto mais alto, Beatriz abriu seu laptop e começou a escrever. Não era apenas um relato, mas um manifesto sobre como tecnologia e tradição podem não apenas coexistir, mas se fortalecerem mutuamente. Cada linha era um convite para repensar desenvolvimento, cultura e conexão humana. A última postagem do dia seria mais que uma imagem, seria uma declaração. Uma fotografia do pôr do sol, com artesãs trabalhando, suas mãos dançando entre fibras tradicionais e dispositivos modernos. A legenda, simples e profunda: nossa arte é como o rio, sempre em movimento, sempre se renovando, mas sempre fiel às suas origens. O rio continuava a fluir, assim como a história de Beatriz, de sua comunidade, de sua cultura. Um fluxo constante entre passado e futuro, entre local e global, entre tradição e inovação.